Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Então, nós hoje já estamos exigindo nos nossos editais que a empresa contratada apresente para nós um relatório, né, com o percentual de homens e mulheres e também de raça. Nós acabamos de fazer essa exigência que, se Deus quiser, vai ser publicada em consonância com a resolução 497 de 2023, que nós aprovamos, que estabelece uma cota de 5% para mulheres em situação de violência doméstica e familiar, mulheres refugiadas, mulheres em situação de rua, com preferência, né, isso tudo com preferência para pretas e pardas, mulheres indígenas, quilombolas e campesinas, né? Isso veio também em consonância com um decreto do governo federal. Conseguimos ampliar o leque e já estamos, então, nesse processo de inserir nos editais essa obrigatoriedade de que a empresa contratada, né, reserve uma cota para essas questões. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Correio. Hoje a gente está aqui, eu, Cibele Negromonte, meu colega Vitor, e a gente está recebendo a assessora de gestão de sustentabilidade do Superior Tribunal de Justiça, a Kathleen Feitosa Scartesini. Seja muito bem-vinda, Kathleen. Vamos conversar hoje sobre esse tema tão importante, né? Sustentabilidade. Você que já estava ali conversando com a gente um pouquinho, dizendo que já está fazendo isso há tanto tempo. Ou seja, tá aí, né? Na luta há muito tempo, porque é uma coisa que a gente sabe que é ainda difícil, né? Eu queria que você contasse um pouquinho do teu trabalho dentro e como é que anda isso dentro da gestão pública, essa questão da sustentabilidade. Ok, bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e para nós que trabalhamos com a pauta, é muito importante que a gente possa, sempre que temos oportunidade, né, disseminar esses conceitos, falar sobre essa importância da mudança cultural dentro das organizações, que a gente não faz num estalar de dedos, né, num piscar de olhos. São mudanças que requerem bastante tempo, né? Então, bem, eu comecei a trabalhar com essa pauta há muitos anos, né? Ano que vem já faço 30 anos de serviço público, bastante tempo, e trabalho com a pauta há mais de 25 anos. Tive a oportunidade de implementar essas questões no Tribunal Superior Eleitoral, também na Justiça do Trabalho, e já estou lá no STJ há 15 anos. Então, é importante, né, ressaltar essa continuidade e o apoio da alta administração para que essas mudanças aconteçam. No STJ, nós temos uma unidade de sustentabilidade que é responsável pela implementação das pautas nas suas diversas dimensões do conceito. Então, a gente aborda questões ambientais, econômicas, culturais, sociais, éticas, né, institucionais, para que a gente possa, com uma visão sistêmica da organização, poder trazer essa mudança. E esse trabalho só é possível com o apoio das unidades de trabalho. Então, nada se faz sozinho. É muito importante que a gente deixe isso muito claro, porque uma andorinha só não faz verão, né? Como diz o ditado do povo, é ditado de Deus. E é um trabalho já bastante estruturado, que foi apresentado em modelo de resolução para o CNJ em 2014, né? Quase uma década. Quase uma década. Num trabalho bottom-up, né, elaborado por diversos técnicos, né, foi apresentada para o Conselho Nacional de Justiça uma proposta de resolução para que esse modelo ele fosse replicado, para que nós tivéssemos unidades de sustentabilidade em todas as estruturas, né? Assim como você tem uma unidade de orçamentário, uma unidade de planejamento estratégico, uma unidade de gestão de pessoas, nós deveríamos ter uma unidade de sustentabilidade, porque a gente entendia que isso fazia a diferença.
né? Como a gente estava conversando ontem, a gestão de uma organização, ela funciona como um time. Né? Se todo mundo diz que vai na bola, né, para fazer um ponto e acaba que ninguém vai, você perde a chance de trazer essa mudança. Ao passo que se você tem pessoas devidamente responsáveis, comprometidas, engajadas e habilitadas tecnicamente para desempenhar aquelas funções, isso faz toda a diferença. Né? Então, essa proposta foi realizada para o CNJ, por ocasião do primeiro Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário, que é uma iniciativa que o STJ encampou e coordena até hoje. Fizemos na semana passada a 10ª edição desse evento. E o CNJ abraçou essa ideia. E hoje nós já fizemos até a revisão desse documento que está publicado por meio da resolução 400 de 2021. Uhum. Assessora, a gente tem, hoje em dia, essa questão da sustentabilidade é muito grande, né? Não só no Brasil, no mundo. E é uma coisa que já engloba empresas com a agenda ESG, engloba a administração pública, engloba até os conceitos de cidadania, o que a gente faz no nosso dia a dia, né? E como isso é uma discussão global e até a gente tem as dificuldades próprias e desafios próprios de implementar isso na administração pública, né? Eu queria saber, assim, em relação a essa discussão no mundo, como é que o Brasil está posicionado? Se a gente já está conquistando uma posição nisso, ou se a gente ainda está um pouco para trás do que os outros países estão fazendo. Como a senhora vê esse cenário hoje em dia? Acho que em termos organizacionais, o Poder Judiciário brasileiro, ele é referência. Né? Tanto que nós estivemos no encontro dos SDGs Brasil, na ONU, em 2019. Né? O STJ foi, no ano seguinte, o Conselho Nacional de Justiça foi, porque fomos o primeiro poder judiciário no mundo a internalizar a Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Né? Mas eu estou falando do segmento judiciário. Né? Na estrutura do poder executivo e legislativo, nós temos avanços muito importantes, mas nós não temos essa estrutura, né, que o judiciário tem da obrigatoriedade de unidades responsáveis em todas as unidades gestoras. Né? Mas em muitos órgãos nós temos comissões que funcionam muito bem. O Senado faz um trabalho muito legal, a Câmara faz um trabalho já bastante consolidado também com a Ecocâmara, mas precisamos que essa pauta chegue nos municípios. Precisamos que essa pauta chegue nos estados. Né? Então, nos entes subnacionais é que está o grande gargalo. E como é que é esse caminho? Já existe algum projeto nesse sentido, de chegar mais ali no município, naquela coisa menor? Existe um projeto de lei tramitando no Congresso, né, sobre a obrigatoriedade do Plano de Logística Sustentável, que é um raio-x das suas despesas e dos seus consumos, com a obrigatoriedade de estabelecimento de metas, ações, responsabilidades, prazos para a execução dessas ações, né, que visam trazer maior sustentabilidade para a organização. Né? Isso está tramitando já tem algum tempo, mas outras ações também são feitas em termos de sensibilização. Né? O Senado faz um trabalho de sensibilização com relação às assembleias legislativas. Né? O Ministério do Meio Ambiente tem uma iniciativa que já tem 20 anos, que é a Agenda Ambiental na Administração Pública, o A3P, mas é uma atividade voluntária. Né? Nós, lá, já no Judiciário, entendemos que essa é uma questão obrigatória. Né? Até mesmo por conta do artigo 37 da Constituição, né, que fala que nós devemos ser eficientes. Eficiência é fazer mais com menos. Né? Hoje nós já temos uma lei de licitações que fala mais com menos, mas considerando todo o ciclo de vida do objeto para a gente considerar a proposta mais vantajosa. Ou seja, é o melhor. Fala um pouquinho dessa lei de licitação. Como é que vocês, o trabalho de vocês pode ajudar nesse sentido? Né? A gente estava conversando um pouquinho sobre isso, da mudança de mentalidade mesmo, né? Isso. No STJ, nós, em 2012, começamos a fazer a análise dos processos de licitação
voltados para material de expediente, material gráfico, e esse escopo ele foi aumentando, né? Hoje, dentro do órgão, todos os processos de aquisição e contratação, eles passam pela unidade de sustentabilidade para que nós possamos inserir os critérios de sustentabilidade nas suas diversas dimensões. Então, entra a dimensão institucional, né? Então, eu analiso aquela compra avaliando qual a correlação dela com o plano estratégico do órgão. Tem que haver uma razoabilidade, né, entre o que eu estou comprando e qual é a minha missão, qual é a minha visão, quais são os meus objetivos estratégicos e onde eu quero chegar. Eu avalio também as questões relacionadas a planejamento, né? Ou seja, aquela solução é a mais adequada? Existe uma solução mais inovadora no mercado? Aquele quantitativo estimado, ele está de acordo com a minha série histórica de consumo e com uma análise de cenários? Por exemplo, aquisição de álcool, né? Na pandemia, nós vimos que, apesar da série histórica de consumo manter um certo equilíbrio, na pandemia, nós tivemos um salto no consumo de álcool. Se justifica? Absolutamente, em razão da pandemia, né? Agora, o consumo já voltou a cair. Então, quando eu vou fazer uma compra, eu tenho que olhar para todas essas questões. É como se você estivesse dentro da sua casa. Você vai fazer compras, você olha o que tem dentro do armário, você olha para as suas necessidades. Eu vou fazer um jantar, vai ter aniversário do meu filho, tudo isso eu devo considerar. E eu vou para o supermercado com essa lista em mãos, né? Fora o passo do planejamento, nós temos também a questão da especificação em si. E aí entra o critério, né, ambiental do item. Por exemplo, papel reciclado feito com 70% de aparo pós-consumo. Tinta tóxica, um material biodegradável, né? Um material que tenha que ter um selo, por exemplo, de qualidade. Estou comprando madeira, documento de origem florestal, para eu avaliar a rastreabilidade daquele item, né? E aí, depois do planejamento, a gente vai para as questões relacionadas ao uso correto dos produtos, né? A fiscalização que precisa, né, estar com os olhos bem atentos para a utilização correta desses produtos. E, finalmente, a gestão adequada de todos os resíduos que são gerados do uso daqueles produtos ou daquele contrato. Uhum. Então, é uma análise bem sistêmica, hoje já em formato de nota técnica, né? Nós incluímos, inclusive, um alinhamento com os ODS da Agenda 2030 e, modéstia à parte, está muito bom. Voltando um pouquinho sobre esses critérios, os critérios que você falou, né, que são usados na licitação, como é que foi a resposta, assim, a adaptação dos fornecedores em relação a isso, né? Porque, bom, o poder público é um grande comprador, né, de serviços, de produtos, e com esses critérios um pouco mais exigentes, esses critérios ambientais que começaram a ser usados, como é que os fornecedores reagiram a isso, como é que eles foram se adaptando, né? Por exemplo, agora nós temos opções mais sustentáveis, nós temos opções mais com custo-benefício maior, que trazem essas preocupações, né, que estão sendo implementadas por essa agenda sustentável. Como é que foi, da parte de vista dos fornecedores, essa questão? Um grande rebuliço, uma grande transformação. Uhum. Nós temos alguns estudos que dizem que o mercado público é responsável por 14%, 20%, né, do PIB relacionado a compras públicas. Então, é importante que a gente tenha em mente que o poder de compra do mercado público, ele fomenta a mudança no mercado privado. Então, se eu quero a mudança, eu preciso realmente insistir nessa mudança, dar bastante transparência a essas questões, né, para que o mercado fornecedor ele esteja ciente de que as regras do jogo estão mudando. Eu tenho 2 desafios. Primeiro, um desafio interno, né, com relação a tentar transformar o gestor que não teve essa capacitação lá atrás, né, não estudou, não teve a oportunidade de estudar sobre educação ambiental, sobre sustentabilidade, sobre suas diversas dimensões. Então, já é um trabalho, né, bastante árduo e que não pode parar, ele tem que ser constante. Né? E a outra fase é justamente o trabalho de convencimento
do mercado fornecedor. Nós no STJ, por exemplo, vou citar para você um caso exclusivo, né? Para determinadas atividades, nós exigimos o cadastro técnico para atividades potencialmente poluidoras exigido pelo IBAMA. Isso advém de uma lei federal. Então, o que foi que nós fizemos? Nós estamos no nosso site, no portal de licitações do órgão, né? Nós temos um aviso enorme dizendo: atenção, licitante, para as atividades potencialmente poluidoras, constante no normativo tal, colocamos o link para o normativo, né? Será exigido cadastro para atividades potencialmente poluidoras. Então, a gente está sempre também em contato, né, com as empresas, em contato com o mercado privado, né, para que essas interações aconteçam. Inclusive, isso é incentivado pelo Tribunal de Contas da União, para que a gente interaja com o mercado fornecedor, saiba o que está acontecendo e eles, por outro lado, saibam também o que nós estamos exigindo. Comunicação, Felipe, é tudo. Transparência no mercado público é tudo, né? Faz toda a diferença. Então, essa interação, ela é absolutamente necessária para que a gente possa avançar nessa pauta. Isso até indiretamente ou até diretamente obriga o setor privado a entrar dentro dos critérios exigidos, senão ele não vai vender. E como a gente falou, o setor público é um dos grandes, né, um dos grandes clientes deles, né? Sim. Vocês já percebem essa mudança de mercado? Sim. Mercado mais global mesmo, assim. Sim, as pessoas... Então, o mercado está abrindo os olhos para isso, tanto que a pauta ESG está voltando com muita força, né? Você está vendo a pauta ESG em muitos grupos de discussões, muitos eventos, muitas empresas preocupadas com essas questões. Ao mesmo tempo, você também vê muito ESG washing, né? Quando a empresa diz que faz, mas não faz. E nós temos vários casos já publicados, né, pela imprensa, quando acontece alguma coisa, né, que você vê ainda um despreparo muito grande. Mas eu vou te dar um exemplo que é super importante e é fruto de uma resolução recente, que também foi fruto deste seminário. Então, vale a pena acessar o portal do STJ e ver esse evento, porque ele tem discussões belíssimas, que foi uma questão voltada para a questão de vulnerabilidade social. Né? Então, nós hoje já estamos exigindo nos nossos editais que a empresa contratada, ela apresente para nós um relatório, né, com o percentual de homens e mulheres, né, e também de raça. Nós acabamos de fazer essa exigência que, se Deus quiser, vai ser publicada em consonância com a resolução 497 de 2023, que nós aprovamos, que estabelece uma cota de 5% para mulheres em situação de violência doméstica e familiar, mulheres refugiadas, mulheres em situação de rua, com preferência, né, isso tudo com preferência para pretas e pardas, mulheres indígenas, quilombolas e campesinas, né? Isso veio também em consonância com um decreto do governo federal, o 11.430 de 2023, isso tudo alinhado com a nova lei de licitações, que no artigo 25, parágrafo 9º, inciso 2, trouxe a possibilidade do gestor inserir cotas para mulheres em situação de vulnerabilidade nos contratos de terceirização com mão de obra residente. Nós, do Judiciário, vimos essa questão como uma grande oportunidade para também expandir para outras situações de vulnerabilidade, né? Conseguimos ampliar o leque e já estamos, então, nesse processo de inserir nos editais essa obrigatoriedade de que a empresa contratada, né, reserve uma cota para essas questões. Né? E um ponto que é importante que se diga, nós ainda não temos um diagnóstico, né, do percentual de homens e mulheres para diversos cargos, para diversas profissões terceirizadas que o órgão abraça. Então, estamos nesse momento fazendo um grande levantamento e acabamos fomentando para que a empresa contratada também faça o seu.
nós percebemos funções que são eminentemente femininas ou eminentemente masculinas, mas são profissões que podem ser realizadas por ambos os sexos, né? Então, essa mudança, Felipe, vai ser fundamental. Desculpa se eu me estendi, mas o tema é muito interessante. E também em relação a isso, né, acho que é uma coisa muito importante dessa questão da sustentabilidade, que não é mais só meio ambiente, né, até a gente conversou agora há pouco ali fora sobre isso, que envolve essas questões sociais também, e eu queria saber, assim, do ponto de vista interno dos órgãos públicos, a exemplo do STJ, como é que essa nova forma de comprar, de consumir, de licitar, como é que isso se desenha dentro do órgão. Por exemplo, um tema óbvio, voltando para o meio ambiente, é a questão tentar diminuir os papéis, tentar diminuir plásticos, esse tipo de desafio ambiental que a gente tem. Como é que isso é trazido para dentro dos órgãos, né? Mas também a questão social que você mencionou. Como é que se desenha essa nova gestão com a preocupação da sustentabilidade agora? Bom, eu acho que é importante que se diga inicialmente que a sustentabilidade ela tem diversas dimensões. Então, lá atrás, quando essa pauta começou a ser estudada, falava-se muito no pilar ambiental. Né? Mas desde 1994, com John Elkington, relatório Brundtland em 1972, 88, 1987, 72, quando teve a primeira discussão, a pauta era meio ambiente. Em 87, a pauta já tinha uma visão tridimensional. Você olhava para a sustentabilidade com a questão social, econômica e ambiental. Hoje, né, vários pensadores, né, contribuíram para que essa pauta ela tivesse uma visão mais sistêmica ainda. Então, a gente fala, por exemplo, de sustentabilidade sob o seu viés ético. Né? A integridade, né? Você, por exemplo, estabelecer regras com o mercado fornecedor, nos seus próprios editais, para que você não tenha trabalho escravo, né? Não tenha trabalhadores que são menores, né? Menores de idade. Né? Então, são questões que precisam ser olhadas. Né? Pelo viés social, você já tinha essa possibilidade, mas essas questões elas foram se expandindo. Para você trabalhar a sustentabilidade numa organização, evidentemente que reduzir consumo de papel e copo é muito pouco. Né? A visão é muito maior. Você tem que ter uma visão de longo prazo e uma visão muito aberta, uma visão muito sistêmica. Né? Diante de tudo que você consome, gasta, como o seu corpo funcional age. Então, nós já estamos, eu diria, em muitas organizações, no nível 5 do jugo. Tem muita gente que ainda não começou. E vai começar do início, fazendo campanha de consumo consciente, reduzindo o copo, reduzindo o papel. Mas hoje nós estamos em 2023, os nossos processos já estão eletrônicos. Né? Todo o nosso processo de trabalho, ele está dentro do computador. Nós temos que casar os investimentos que nós fizemos de melhoria, né, com o resultado das ações que são executadas pelo órgão. Então, se o meu processo é eletrônico, como assim eu ainda tenho a mesma quantidade de impressoras que eu tinha em 1980? Nem pensar. Né? Para isso precisamos de alinhamento, para isso precisamos de transparência, comunicação, né? Cruzamento de dados. Então é importante que todas essas despesas, esses consumos, eles sejam mapeados, né? E que a gente possa fazer relatórios inteligentes, onde a gente possa fazer cruzamento de variáveis que vão nos trazer um resultado positivo. Para quem está começando, é claro que as campanhas vão ser bem embrionárias ainda, voltadas para a redução do consumo de itens que impactam ambientalmente o órgão e o planeta. Né? Eu estou falando de copo, estou falando de garrafinha de 500 ml, que ainda, né, tem um consumo elevado em várias organizações, consumo de papel, de material de expediente, assim vai. Né? Mas a tendência, se você tem uma iniciativa realmente consolidada, com apoio da alta administração, é importante que se diga, a administração tem que apoiar, né, essas mudanças, porque elas são mudanças paradigmáticas, totalmente diferentes. Você diria que no STJ vocês já passaram, já estão nesse patamar mais avançado, essa coisa do copinho ou do papel já tá no nível maior. Muito menor.
Sim, melhor, digamos assim, Sim, de melhor consciência. Sim, nós lá atrás chegamos a consumir quase 50 mil resmas de papel. Eu estou falando de 2010. Os dados estão disponíveis no portal da STJ de forma transparente para que a sociedade possa verificar. Dados que são importantes para pesquisadores, alunos, outros tribunais, outras instituições, né, que queiram implementar essas áreas. E nós estamos inteiramente à disposição para conversar sobre o assunto. Ano passado, fechamos o nosso consumo por volta de 3 mil resmas. E você falou que existe em todas as unidades, né, do judiciário já tem a sua assessoria também, digamos assim. Sim, é uma unidade. Uma unidade de conservação, de sustentabilidade. Exatamente. Como é que vocês trabalham de forma integrada? Como é que funciona esse trabalho entre vocês? Em alguns estados, nós já temos redes de sustentabilidade devidamente implementadas. O que é a rede? É uma reunião de órgãos do mesmo estado, onde os problemas são os mesmos, a gente só muda de endereço. Então, eles trabalham de forma conjunta várias questões. Gestão de resíduos, né? O problema que um tribunal regional do trabalho passa é o mesmo que o Tribunal Regional Eleitoral passa, que a seção judiciária passa, que a prefeitura passa, a universidade passa, todos naquela mesma região. Então, esses órgãos, que não são só do judiciário, eles estão se reunindo em redes, e nós temos fomentado a criação de redes nos estados, para que eles possam discutir problemas comuns e encontrar soluções, né, que possam ser adequadas a todos. Então, é muito interessante esse trabalho de rede. Tem algum estado que já esteja mais na vanguarda? Nós temos Sustenta Paraná, é uma rede grande no estado do Paraná, temos a rede Sustenta Minas, temos Ecos de Pernambuco, temos no Maranhão também, temos no Amazonas, tem alguns estados que estão com redes já bastante adiantadas. Outros, a rede ainda está engateando, outros, a rede ainda não foi montada. Mas é um trabalho importante e que a gente tem fomentado sempre que temos oportunidade de inserir esse tema. Juntos, somos mais fortes. Uhum. Eu queria entender um pouquinho sobre esse plano de compensação ambiental, né, que está sendo voltado para o judiciário, porque, enfim, tem vários modelos disso, né, a gente tem a questão de crédito, a gente tem vários modelos que trabalham com isso. Eu queria entender um pouquinho melhor como é que seria isso aplicado no judiciário, né, se é uma compensação do que é emitido, o que está sendo desenhado? Estamos no passo 1 do jogo, né? Qual foi a grande virada, né? Na revisão dessa normativa, que fala sobre a política de sustentabilidade do judiciário, é importante, né? Que ela é uma política nacional, para o judiciário nacional. Nós inserimos um artigo, que é o artigo 24, que fala que todos os órgãos do Poder Judiciário têm que ter um plano de compensação ambiental alinhado à Agenda 2030. Evidentemente que para você ter um plano de compensação ambiental, é necessário que seja feito um inventário de gases de efeito estufa. Né, de tudo o que você emite, né? Então, o custo de energia, custos indiretos, né? Quanto o servidor emite, né, de gases para ele ir para o trabalho, para ele voltar do trabalho, e assim vai. Né? Agora, há uma sugestão de regulamentação desse artigo, né, para que seja adotada uma metodologia internacional, né, de acordo com o programa brasileiro GHG Protocol. Vamos ver se isso vai realmente passar, mas a ideia é que a gente tenha uma metodologia padronizada até para efeitos de parametrização num futuro próximo. Né? Mas o fato é que, para você compensar, é necessário primeiro inventariar. Né? E aí partir para a questão da compensação. Então, ainda estamos no passo 1. Mas como seria essa compensação? Já tem alguma noção de como que vai ser essa compensação? A compensação ela pode acontecer de diversas formas, né? Exato, foi o que ele falou. A gente tem a questão dos créditos, tem muitos tribunais que têm iniciativas de revitalização de parques, né? Então, isso precisa apenas ser calculado direitinho, né? Para que a gente possa compensar o que nós emitimos, né? E
E o lapso temporal que precisa ser considerado. Né? Vamos começar a partir de 2019, vamos começar a partir de 2021, quando foi publicada a resolução com este artigo. Né? Aqui no Distrito Federal, por exemplo, os tribunais superiores abraçaram um parque, né, em conformidade aí com com o GDF, que lançou o programa Abrace um Parque, ainda em 2019, veja. E assim como o Congresso, que tem o Bosque dos Constituintes, os tribunais têm o Bosque dos Tribunais, que fica ali nas imediações. Por exemplo, TRE do Paraná tem um trabalho, né, também de revitalização, né, das áreas verdes, com plantio de mudas em todos os cartórios eleitorais. Tribunal da Justiça da Bahia também tem um trabalho bem interessante, com hortas. Então, isso tudo pode ser calculado, né, para avaliar o que está alcançando com relação à compensação. Uhum. Você falou muito da Agenda 2030 da ONU, né? Sim. Que vocês foram o primeiro judiciário no mundo a entrar na agenda. E a agenda, ela contém 17 metas, 17 itens, não é isso? 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Até 2030. Isso, 169 metas, já foram adaptadas à realidade brasileira, né? Pelo EPEA. Então, nós já temos para o Brasil mais de 240 metas. E o tempo está passando, a gente precisa correr porque 2030 é amanhã. Aí, exato, é isso que eu queria saber. Como é que está o judiciário em relação ao cumprimento dessa agenda? É um trabalho muito interessante porque foram estabelecidas em anos anteriores metas específicas para a Agenda 2030. Né? E vale a pena citar aqui a meta 9, onde cada tribunal deveria escolher um ODS e, diante disso, apresentar ações que evitassem a judicialização. Ou seja, evitar que uma ação fosse interposta. Né? No caso do STJ, nós escolhemos na meta 9, o ODS 8, que é trabalho e emprego decente, e no acordo com a AGU, mais de 700 mil processos foram evitados, né? Mais 700 mil recursos foram evitados, melhor dizendo. Na Justiça do Trabalho, você também trabalha com o ODS 8, na Justiça Eleitoral, eles escolheram o ODS 5, então eles trabalham muito a questão da mulher no processo eleitoral brasileiro. Estou dando aqui 3 exemplos, mas tem milhares de exemplos dentro desse rol de 91 tribunais para que a Agenda 2030 fosse alcançada. Né? Agora, nós estamos com uma meta voltada exclusivamente para processos que têm um impacto ambiental significativo, né? É a meta 12. Então, muita coisa está mudando. O STJ acabou de publicar recentemente em seu portal um painel que relaciona a tabela única de processos aos ODS. Então, você consegue avaliar quantos processos impactam no ODS 5, quantos impactam no ODS 12, 13, 5 e assim vai. Né, para quem está pesquisando, para quem está estudando, isso é importante. Né, e dado a determinação do CNJ para que nós fizéssemos isso, né, isso é uma determinação, né, acho que nós estamos fazendo grandes avanços. Uhum. E, bom, pra gente caminhar um pouquinho pro final da nossa conversa, eu queria conversar com você um pouquinho sobre o próximo passo, né? Porque você citou na nossa conversa aqui a questão dos processos eletrônicos. E a gente tem agora uma inovação que está sendo discutida, né, que está muito recente ainda, né, que é a questão da inteligência artificial. Que a gente já tem vários órgãos discutindo como implementar isso na gestão pública e, enfim, ainda é um cenário muito difuso, né, mas que está começando a ganhar força, especialmente nesse ano, desde o ano passado também. E eu queria saber como é que é a aplicação nisso de sustentabilidade, porque a gente viu o processo eletrônico ser uma grande ferramenta nesse sentido. Será que essa inteligência artificial, esse novo cenário que está se desenhando pode também se provar uma ferramenta?
Com certeza. Acredito que o uso da inteligência artificial, principalmente com relação à área judicante, tem um espaço, né, nos dá N possibilidades para que a gente possa ser mais eficiente nas nossas ações. Qual o grande problema do judiciário? Né? Nós temos muitas demandas. Tudo acaba sendo judicializado, né? Até por conta de uma dificuldade, às vezes, né, que o Poder Executivo, em diversas esferas, né, muitas vezes não consegue implementar ou atender a população, né, devidamente com relação a determinadas políticas públicas. E isso acaba sendo judicializado, né? E eu acredito que a inteligência artificial, ela vai ter condições, né, de que num futuro próximo, e muitos trabalhos interessantíssimos já estão sendo feitos, né, no sentido de mapear essas questões, né, e nos dar, enfim, uma visão mais sistêmica, mais eficiente, mais rápida do que pode acontecer. Com relação à área específica administrativa, né, porque um órgão ele tem a atividade finalística e a atividade administrativa, não tenha dúvida, né, que melhores possibilidades vão surgir com o uso da inteligência artificial. Os relatórios de business intelligence, né, os relatórios gerenciais inteligentes, já foram um grande passo. Né? Então, estamos partindo daí para um cenário muito melhor. O ChatGPT tem nos ajudado muito. Sim, sim. Pois é, então a gente já está realmente chegando no final da nossa conversa. Eu só queria fazer uma pergunta. Você tem como formação direito, né? E falou que começou com essa coisa de trabalhar com a parte de sustentabilidade há quase 3 décadas, quando mal se falava nisso, né? Como é que você entrou nessa área, nesse ramo? Eu entrei nessa área quando eu estava no Tribunal Superior Eleitoral e a minha primeira ação foi com o papel higiênico. Porque sumia muito papel higiênico de rolo. E aí nós fizemos um estudo, né? Na época eu fiz um estudo do uso do papel higiênico no rolo maior. Eu saí fazendo uma pesquisa, na verdade, uma ação de benchmark. Fui ao aeroporto, fui ao shopping. Eu disse, será que é só no meu órgão que some papel higiênico? E aí descobri que não, né? Aliás, que muitos passavam por essa situação e já tinham passado para uma solução mais eficiente. Né, para o rolo grande, né, com aqueles dispositivos já grudados na parede, onde a pessoa tem acesso apenas ao pedacinho que você tira ali do papel higiênico. Gente, isso foi uma grande revolução. Com o papel higiênico eu estou aqui, olha só. Começou do micro e está aqui, né? Comecei do micro, fui para o macro. O papel higiênico foi apenas a ponta do iceberg. Felizmente a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo, foi muito bom. A gente esteve hoje aqui no podcast do Correio com a assessora de gestão de sustentabilidade do Superior Tribunal de Justiça, Kathleen Feitosa Scartesini. Esteve aqui do meu lado, eu sou Cibele Negromonte, esteve do meu lado o meu colega Vitor Correia. E eu queria saber se você tem mais alguma coisa para falar para a gente, deixar algum recado aí. Com certeza. Primeiramente, mais uma vez agradecer o convite e convidar você para vir junto conosco nessa pauta da sustentabilidade porque, com certeza, iniciativas voltadas para uma gestão sustentável vão deixar a sua gestão mais eficiente. Assiste o nosso podcast também, que é de um grupo voluntário de servidores, o Critério Sustentável, o Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário, promovido pelo STJ. A gente se capacitando, com certeza, a gente faz melhor. Vem com a gente. Okay, obrigada. E a gente chegou ao fim de mais um podcast do Correio. Você pode acompanhar as nossas entrevistas pelos principais tocadores de podcast e pelas páginas do Correio nas redes sociais. E é isso. Até o próximo.